Nesse bloco, mais uma vez, eu converso com o deputado federal Paulo Ramos, deputado federal do PDT. Deputado, dois assuntos, né? Voto impresso. O voto eletrônico é possível de fraude? É uma pergunta que se faz. E depois a reforma administrativa? Deixa eu fazer uma observação. Eu faço parte da comissão especial que está analisando previamente a emenda constitucional que trata do voto impresso. Aqui no estado... não é aquele voto, sabe, Bart? Não. É um comprovante do que votou. Eu sou do PDT e aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, quem acompanha o processo político sabe que a maior liderança nacional que defendia a verdade eleitoral, que não acreditava exclusivamente na urna eletrônica, que defendia a auditagem, foi o nosso presidente de sempre, Leonel Brizola. Teve escândalo do Proconsult. Porque o Proconsult era a totalização, que já foi um embrião. Já foi um embrião. Demonstrando. A grande questão do voto eletrônico, exclusivamente, é que você tem até dificuldades para comprovar a fraude. Comprovar, Então, os interesses... Não, o resultado é aquilo porque o computador disse... O software. O software. Não, e outra coisa, se entra, o hacker entra na CIA, no FBI... Nas coisas mais sofisticadas. Mais sofisticada, nos bancos que tem prejuízo, então, é isso. E não entra no TRE. A grande questão é que você tem todas as razões, uma parcela, para confiar. E tem uma outra parcela que tem todas as razões para desconfiar. A única Quem forma... vai fraudar não se sabe. A única forma é a possibilidade da auditagem. Com o papelzinho. Que cai numa urna. Cai numa urna. O eleitor não leva o voto para casa. Eu vi o ministro Luiz Roberto Barroso, que está convicto na seriedade, na impossibilidade de fraude. E ele, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é a pessoa mais ouvida na defesa do processo atual. De não haver o voto eletrônico sem a possibilidade da auditagem. Ele é o principal defensor. E ele fez uma observação de que é possível a quem compra voto saber se o voto então caiu na urna, mas é possível com a urna eletrônica, que qualquer um que é candidato, quando termino a eleição, eu requeiro e recebo um boletim inteiro, zona por zona, sessão por sessão, quantos votos eu tive. Então, se o camarada, quer dizer, ele usa um argumento que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Por quê? Porque independente de ser eletrônico ou ser misto, com a impressão e o voto, para poder ter a auditagem, a certificação do resultado. Caiu o papelzinho lá, o Paulo Ramos teve 15 votos. Só apareceu 8 por quê? Qualquer um tem possibilidade de saber. Cada candidato sabe aonde foi votado. E se o candidato comprou voto, esse é o argumento do Luiz Roberto Barroso, que na situação atual não tem possibilidade de saber. Tem sim. Tem sim. Exatamente igual. Eu comprei 50 votos do fulano. Se não caiu, não caiu, cadê? Aqui, nessa sessão aqui, nessa urna. Nessa urna, eu comprei 50 votos. Recebi 20. Das ruas do bairro, daquele bairro ali, que trouxe essa escola. Cadê? 30 traíram. Verdade. E outra coisa, eu argumento de que é muito caro. Na legalidade, já está, tem dinheiro, tem que ter dinheiro para isso. Eu faço parte lá da comissão. Primeiro, que tem que saber quanto vem sendo investido nisso. As urnas que estragam, a cada eleição... Quebra um monte. De qualquer maneira, nós vamos ter esse embate. Até quando? Na Câmara dos Deputados. Hoje tem uma reunião da comissão, que é tudo por videoconferência. Eu vou participar. O relator vai apresentar o relatório. Hoje é a apresentação. Estamos gravando. Eu penso que vai apresentar. Pode ser que hoje não tenha a votação. Vai apresentar o relatório, vai entregar a cópia para a gente analisar, discutir, ver se quer modificar alguma coisa e tal. Eu estou convencido de que na comissão
na comissão vai ser aprovado. Mas no plenário da Câmara, eu estava lendo que 11 partidos já estão ajustados contra. Por quê? Como é uma emenda... Porque o voto impresso, em outras ocasiões, já foi aprovado, pô. Mas como era lei, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Dizendo que o voto quebraria o sigilo do voto. Que não é verdade. Que não é verdade. Mas tudo bem. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu, confrontando com a Constituição, então disse que a lei era inconstitucional. Aliás, mais de uma vez. Houve uma vez que teve veto, a Câmara derrubou com mais de 400 votos o veto. Mas agora é emenda constitucional. E precisa de 3/5 em 2 votações na Câmara, 3/5 em 2 votações no Senado. É muito voto. É muito. Se 11 partidos já se mobilizaram contra, sendo verdadeira essa informação, dependendo dos partidos também. Que é mesmo... o partido pode dizer que vota assim e o deputado não seguir. Não, e tem partidos que o partido está apoiando para votar sim, mas tem gente que vota não. Vota não. Não existe unanimidade. Não existe. Não sei se os partidos vão fechar a questão. Não sei. Mas tem defecções. De qualquer maneira, vai ser votado. Eu acredito que, terminado o recesso de julho, agosto, até final de agosto, pelo menos na Câmara, estará votada a emenda constitucional. E a reforma administrativa, deputado? Em que ponto está essa reforma administrativa? Eu integro a comissão. Está analisando previamente. Estamos começando a ouvir as audiências públicas, ouvindo os setores. O relator já manifestou o entendimento, primeiro, de que não pode deixar de incluir os demais poderes. Não pode ser uma reforma administrativa exclusivamente para o poder executivo. Tem que incluir poder legislativo, judiciário. Está entendendo também que várias normas devem alcançar as chamadas carreiras de Estado, em relação à remuneração, em relação a tetos, etc. Então, a reação tem sido muito grande, que é o texto do governo que diz que é para alcançar, a partir dos próximos ingressos no serviço público. O texto é muito ruim, porque é destruição total, acaba com o concurso público. Imagina não ter planos de cargos, carreiras e salários. Acaba com o concurso. E vai ingressar como com o concurso público? Nomeação. Nomeação. A Assembleia Nacional Constituinte, que eu integrei, recebeu a máquina administrativa 88, né? Que foi composta no período autoritário, sem concurso público. Mas está na reforma administrativa que acaba o concurso público? O que fez a Constituinte? A partir de quem tem mais de 5 anos ou mais, passa a ser estatutário. E a partir dali, concurso público, estatuto, plano de cargos, carreira de salário, estabilidade, sindicalização e greve. Agora, estão ampliando, inclusive, a possibilidade de cargos de comando, cargos de chefia e direção. Os cargos comissionados. Se tornarem funcionários. Porra, não! Estão abrindo para livre nomeação. Imagina se hoje, não é? Aqui no estado do Rio de Janeiro, vamos admitir que tenhamos 10 mil cargos gratificados de chefia e direção. De livre nomeação. Mesmo não sendo da... Porque a Constituição estabelece percentuais. Imagina escancarar isso. Como é que fica? É complicado. Imagina o poder político podendo nomear. Eu convivo com isso porque eu tenho uma vinculação muito grande com os servidores. Agora, deputado, essa reforma administrativa afeta quem já é servidor? Afeta porque tem providências que cabem ao Executivo que não tem como tratar só daqui para frente. Então, acabar com carreiras, acabar com cargos, acabar com isso. O presidente da Leste aqui falou que qualquer reforma administrativa, o André Siciliano, aqui no estado do Rio de Janeiro, não pode prejudicar o servidor público que está em exercício e concursado.
A bem da verdade, não é? A bem da verdade, como é que pode ter uma reforma só daqui para frente? Daqui a quantos anos? E aí tem os erros do governo, a economia. Quanto é que economiza? Eu, por exemplo, estou indo a Brasília esta semana e estou com um trabalho feito pela consultoria do Senado. O Senado criou uma consultoria e a crítica feita, passo a passo, demonstra inclusive que o governo mente quando fala o que vai economizar, demonstrando que, ao contrário, não só vai gastar muito mais com a reforma, como também vai abrir um flanco muito maior para a corrupção. Porque todo mundo sabe que a disputa para nomear, diz assim, você sabe disso. É verdade. Quais são os ministérios, quais são as secretarias que têm mais recursos orçamentários? Essas são as mais cobiçadas. Então, deixa eu uma pergunta, que eu sempre questionei isso, até quando fui parlamentar, é o seguinte: o deputado é candidato a deputado, a vereador, deputado estadual, deputado federal. Aí ele faz as promessas de campanha diante do seu eleitorado. Aí depois ele é nomeado secretário, que tem poder de caneta. Ele não está traindo o voto porque ele foi eleito para o legislativo e depois ele vai para o executivo. Por exemplo, o Pedro Paulo, por exemplo, deputado federal aqui no Rio de Janeiro, na outra gestão do Eduardo Paes, não ocupou nenhum tempo no seu mandato lá. Deixa eu dizer, é isso. Não é isso? Eu estou exercendo o 8º mandato. Que não é brincadeira. Muita gente me pergunta, mas você nunca foi secretário? Eu nunca fui secretário. Que eu entendo que quem se elege deputado tem que exercer o mandato de deputado. Eu também. Deputado. Se não quer exercer o mandato, renuncia. Renuncia. Porque o que acontece? Se elege deputado, ocupa um cargo, fica. Porque tem uma coisa também. Para quê? Porque tem caneta, porque tem recurso, pode dar emprego. Deixa eu dizer uma coisa. Essa é a verdade, né, deputado? Diante da sociedade, tem muita gente que entende que ser secretário ou ser ministro, ser secretário é mais importante do que ser deputado. Nada. Ser ministro é mais importante do que ser deputado federal ou senador. Não. Ao contrário. Deputado e deputado. Mas a grande questão é isso que você diz. É a responsabilidade assumida para exercer o mandato. Receber o voto para ser deputado ou senador ou vereador. Aí depois, 2 meses, aí chama, vai ser secretário, fica o mandato inteiro como secretário. Não apresentou nenhum projeto de lei, não usou tribuna, não exerceu o mandato, que foi ele para exercer o mandato. Traiu o eleitor. Abandonou. Nem traiu. Abandonou. Mas quer ser deputado, não, você secretário. Agora, isso é considerado, não é? Porque tem como mudar isso, deputado? O que acontece nos partidos políticos? E eu falo de todos. Eu não estou excluindo nenhum. Que quando você pega um deputado eleito e coloca como secretário, o partido não perde, porque o suplente assume. Ele vai fazer parte da máquina do governo. E vai nomear gente pra caramba dos partidos. Essa é a realidade. E essa reforma administrativa escancara ainda muito mais a possibilidade da livre nomeação. Abre uma em cargo de chefia e direção. Agora, isso é número de cargo. Deputado, não tem como determinar, por exemplo, que metade do mandato de deputado tenha que ser exercido nas casas legislativas? Eu penso que nem a metade, que não pode exercer. Não pode. Quem foi eleito tem que Cada macaco no seu galho. Se não quer exercer o mandato, renuncia ao mandato. Renuncia ao mandato. E vai ser secretário, vai ser ministro, vai... Isso pode ser o quê? Projeto ou PEC? A possibilidade disso ser aprovado é zero. É remota. Eu posso até sair daqui com a ideia e dizer o seguinte: 2/3 do mandato tem que ser assumido. Só pode 1/3. Mesmo assim, fazendo uma concessão. Que na minha avaliação, nada. Para sair do mandato, para exercer qualquer função no Poder Executivo, tem que abrir mão do mandato. É verdade. É como você falou. Porque a pessoa diz assim, porque valoriza. Você não imagina. O cara foi ministro, ou está ministro, ele assume uma importância tão grande
que chega até a sufocar o mandato. Pô. A sociedade olha... Porque o cara que é importante é o que teve cargos no executivo. Esse é o deputado importante. Ele foi secretário. Esse é que foi o importante. E eu olho e não dou importância. Que a importância está no exercício do mandato. Tem outra questão também, né? Por exemplo, como fala no tempo do Estado do Rio de Janeiro, aí vai ser, agora a reforma aqui de secretário, ele vira secretário, tem os deputados que vão concorrer com ele na eleição do ano que vem, ele virou secretário. Aparelhou a máquina toda. Aparelhou a máquina toda, empregou gente pra caramba, levou recursos para a base do... Você fez. Eu não faço referência a nenhum nome especificamente. Não. Porque isso é uma regra. Nós estamos falando de carro. Isso é uma regra. É uma regra. Às vezes até os partidos disputam. Uma forma de um governante demonstrar que está prestigiando um partido é nomear... do cargo. Dá o cargo. Não, eu também tenho outra coisa. O poder é exercido com as pessoas. Quem ajudou a conquistar vai governar. Também tem que... Claro. Mas tem que ver o critério para nomear, pô. O critério para nomear é que é o problema. É verdade. Mas que tem que nomear, tem. Vai governar com alguém. Alguém tem que ser ministro, alguém tem que ser secretário. Deputado, quer ser nomeado para secretário, tudo bem, ou é deputado ou é secretário, mas que seja nomeado secretário, pelo menos pessoas qualificadas com aquela área, da área da saúde, da área do transporte. Então, eu vou dar um exemplo. Houve um ministro da Educação, no período da ditadura militar, chamado Rubem Ludovic. Ele, general, foi nomeado ministro da Educação. Aí perguntaram a ele: o senhor se sente qualificado para ser ministro da Educação? O senhor não tem nenhuma convivência com a educação? Nunca teve nenhuma relação com as universidades? O senhor se sente qualificado? Sabe o que ele respondeu? Eu estou preparado para exercer funções desse nível. Bom, preparado, podia... O fato dele ser general, ele entendia que ele estava qualificado. E tem mais. E há quem registre que no período da ditadura, com todas as circunstâncias, tem gente que diz que ele foi um bom ministro da Educação. Diz assim, vamos pegar um exemplo da saúde? O senador José Serra foi ministro da Saúde e não tem convivência, não tinha convivência. E muita gente diz... Eu não identifico, não quero manifestar reconhecimento nenhum. Nenhum. O que eu digo é a voz em torno. Tem muita gente que diz que o José Serra foi um bom ministro da Saúde. Deixou um ponto que eu conheço, que foi o genérico, o remédio genérico. Aliás, deixa eu falar uma coisa do genérico, porque a gente tem que fazer justiça. Genérico, temos que pegar o nosso senador Jamil Haddad. Jamil... Falecido já. Já falecido Jamil, é que foi a liderança que conduziu. Isso. José Serra era ministro da Saúde e acolheu. Mas foi o nosso Jamil Haddad, o grande lutador, juntamente com outros. Foi prefeito do Rio de Janeiro, fui vereador na gestão dele, inclusive. Grande companheiro Jamil Haddad, está aqui na minha alma guardado, a minha lembrança. A luta continua, deputado. Vamos lá, vacinação. Contra a reforma administrativa, que é um desmonte completo do serviço público. Não é possível, não pode passar. Atinge militares, não? Só para encerrar, 2 minutos. O relator está querendo incluir todos, servidores civis e militares, de todos os poderes, todas as carreiras. É uma discussão. Tem gente que é contra, mas diz assim, eu sou contra a reforma administrativa. Mas se eu não tenho força para impedir, entendo que todos devem entrar. Essa é a voz corrente na Câmara. Eu acho que não passa essa reforma, de tão absurda que é. É um atrevimento muito grande. O ministro Paulo Guedes, que é o pai dessa reforma, mas também é o pai das privatizações, é o homem que veio lá do Chile com o Pinochet, que somente agora o povo chileno está em Assembleia Nacional Constituinte. Ele é que é o mentor desse estrago, desse desastre que nós temos o dever de impedir que aconteça. Conversei com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT, sempre combativo. Até a próxima. Embora a luta continua. Vacinação em massa. Vacina no braço e comida no prato. É o slogan.
Muito obrigado. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Não sai não, tem mais destaque na TV. Sempre os canais 25 e 525, sextas e terças-feiras, das 22 horas. Agora abrangendo também, é claro, lá na região dos lagos. Um abraço para a região dos lagos. Daqui a pouco a gente volta.